Fala pessoal, muito bom dia! Mais uma vez aqui na Rádio Entre Linhas, hoje, sexta-feira, 31 de julho. Vamos lá, os destaques do que aconteceu ou do que está no radar desse dia, que encerra a semana e o mês. Já já a gente entra no 8º mês de 2026, começamos ali o último quarter, reta final. Vamos lá, os sinais de hoje, eles são 4 e eles falam primeiro dos Estados Unidos, que fechou a porta para o robô chinês, a Amazon, que lucrou bilhões, mas de um jeito que não parece ser o mais óbvio, a Samsung, que prevê a escassez de chips, e o LinkedIn, que criou um botão contra o lixo da IA. Vamos lá! Estados Unidos fecharam a porta para os robôs chineses. A imigração de robôs, vamos dizer assim, deve ficar difícil nos Estados Unidos, porque os humanoides e os robôs quadrúpedes fabricados fora dos EUA entraram na lista de itens que são considerados de ameaça à segurança nacional. O FCC, a agência que regula as telecomunicações no país, barrou novos modelos e não vai dar autorização para que eles sejam importados. A China reagiu imediatamente e pediu a revogação da medida, ameaçando contramedidas. E os números explicam tanto a proibição quanto a reação. A China responde por 85% do mercado global de robôs humanoides. Em 2025, a Unitree e a Agibot, ambas chinesas, despacharam mais de 5 mil unidades de robôs, cada uma delas, para os Estados Unidos. Tesla e Figure AI, que são americanas, entregaram algumas centenas só dos humanoides. Ou seja, banir equipamentos não é só uma questão de segurança, é criar espaço de mercado para fabricantes americanas que hoje não competem em escala nem em preço. E tem uma contradição doméstica nessa história que é difícil de ignorar. O Pentágono colocou a Unitree, uma dessas empresas de robôs chineses, na lista de empresas com vínculo com forças armadas chinesas. Mas em junho, a NVIDIA apresentou um projeto de referência para robôs humanoides construído justamente em cima do chassi da Unitree. Se a Unitree agora está sendo banida, o que acontece com o hardware que a maior empresa de chips do Ocidente usa como plataforma de demonstração? Tudo isso acontece há 6 semanas de uma cúpula entre Trump e Xi Jinping. E no mesmo dia em que Trump sinalizou que pode afrouxar restrições relacionadas à IA. A mensagem é clara. Washington quer negociar posições, usando robôs como moeda de troca. Cada concessão no setor é compensada por uma restrição em outro. E aí a gente vai vendo essa briga geopolítica entre Estados Unidos e China, pautada por duas tecnologias que até pouco tempo pareciam coisas de cinema: inteligência artificial e robôs humanoides. Lucro bilionário da Amazon é o nosso segundo sinal de hoje. A Amazon reportou um lucro de 62 bilhões de dólares no segundo trimestre, mais de 3 vezes o valor do ano passado. A manchete, ela parece incrível, mas a entrelinha, que como tem sido rotina nessa temporada de balanços, conta outra história. Dos 62 bilhões, nada menos que 53 bilhões vem de ganhos não realizados, ou seja, de participação que a Amazon tem em outras empresas, principalmente na Anthropic, que subiu de valuation ao longo dos últimos meses. Ninguém pagou esse dinheiro para a Amazon, ou seja, esse dinheiro não existiu ainda na prática. É a terceira Big Tech da semana, depois de Google e Microsoft, que inflou seus resultados com valorização no papel da mesma empresa, Anthropic, que ainda não abriu capital. Tirando esses ganhos contábeis, o lucro operacional foi de cerca de 9 bilhões. A AWS cresceu 37%, a nuvem da Amazon cresceu 37%, o avanço mais rápido em 18 trimestres, o que mostra uma aceleração na demanda por infraestrutura de IA. Publicidade cresceu 26%. Mas o investimento de capital no trimestre foi 53 bilhões. O fluxo de caixa livre ficou negativo em 7,6 bilhões. No ano anterior era positivo em 18.
E a dívida de longo prazo quase dobrou em 6 meses, de 65 para 119 bilhões. Traduzindo tudo isso aqui de forma simples, a Amazon está pegando dinheiro emprestado para financiar uma expansão que o negócio dela não consegue mais bancar sozinho. E como a gente cobriu ontem, o Banco Central americano manteve os juros com 3 votos, manteve os juros estáveis, mas com 3 votos que eram favoráveis à alta, havendo ali já uma discordância. A Amazon acabou de dobrar sua dívida num ambiente em que o custo do dinheiro pode subir ao invés de cair. Talvez, futuramente, investidores aprendam a desconectar os ganhos com Anthropic e outro tipo de investimento, da mesma forma que aprenderam a descontar as compensações em ações. Valorização no papel não paga dívida, nem cobre investimento. Esse é um alerta que nós temos feito aqui diariamente no Entre Linhas, porque é importante olhar para o nível de endividamento das Big Techs. Todas elas estão operando, ou quase todas, com fluxo de caixa negativo, estão gastando mais do que geram de resultados e estão tomando dívidas de longo prazo num cenário onde o mercado americano projeta, ou pelo menos sinaliza, que os juros podem subir. Tudo isso pode dar voz ou pode virar uma profecia autorrealizável daqueles que dizem que existe uma bolha de IA a caminho. Agora vamos lá para o outro lado do mundo. Samsung, que prevê uma escassez global de chips até 2028. Pois é, a empresa coreana de tecnologia reportou um aumento de mais de 250 vezes no lucro da divisão de chips. Veja bem, eu não errei o número. 250 vezes o aumento de lucro na divisão de chips. 250 vezes. E anunciou contratos plurianuais com as 5 maiores operadoras de data centers do mundo, afirmando que espera que a escassez global de memória se agrave e dure até 2028. E aqui tem uma ironia interna, né, que é reveladora. O aumento de preços dos chips de memória, que alimenta as margens recordes na divisão de semicondutores, é o mesmo que levou a divisão de celulares da Samsung ao primeiro trimestre no vermelho. A empresa que mais lucra fabricando memória é a mesma que mais sofre comprando memória para os próprios celulares. É o tipo de contradição que só existe quando uma empresa é grande o suficiente para ser, ao mesmo tempo, a maior beneficiária e a maior vítima da mesma escassez. Agora, a previsão de escassez, né, que eu disse que é até 2028, merece contexto especial. A Samsung e a SK Group anunciaram planos para construir 4 novas fábricas, investindo 536 bilhões de dólares. Quando essa capacidade chegar ao mercado, a escassez que sustenta os preços atuais começa a aliviar. E nessa semana, a notícia de que a China começou a produzir máquinas de litografia derrubou as ações da holandesa ASML em quase 9%. O mercado já está precificando a possibilidade de que a oferta cresça mais rápido do que as previsões conservadoras sugerem. E aí, talvez, essa escassez que está projetada até 2028 pela Samsung, pode ser que talvez seja menor, ou que talvez mereça um asterisco, porque o movimento ele é natural. Onde existe escassez, existe oportunidade. Todo mundo corre para buscar a oportunidade. Quando a oportunidade acontece, se materializa, tem muita gente oferecendo e aí o preço cai e nem todo mundo consegue se sustentar. É mais ou menos essa história. Vai faltar chip, vai faltar memória, vamos correr e ampliar as fábricas. Aí todo mundo faz o mesmo movimento e aí depois tem excesso de oferta, o preço cai e talvez os investimentos que foram feitos não se tragam retorno numa velocidade que se imaginava. Por fim, LinkedIn traz botão contra o lixo de IA. Para fechar, esse é um sinal que merece uma atenção especial, porque ele mostra um motivo ou uma razão do comportamento das pessoas na rede, né, que deveria ser profissionalizante, do profissional para relações profissionais. O LinkedIn adicionou um botão que permite denunciar publicações como parece conteúdo gerado por IA. É a admissão mais direta, até agora, de uma plataforma cujo valor sempre dependeu de conexões profissionais autênticas, né, e está sendo invadida por textos que ninguém escreveu. Os dados são alarmantes. A Cloudflare afirma que o tráfego de bots na web já superou o de humanos.
O LinkedIn está bloqueando centenas de milhares de comentários automatizados todos os dias, milhões de tentativas de automação só nos últimos meses. E o detalhe mais revelador é o que a empresa faz consigo mesma. O LinkedIn está desativando o próprio recurso que usava para reescrever textos com IA, né, para os usuários. A plataforma oferecia essa ferramenta para ajudar a escrever um texto, né, e agora ela mesmo está reconhecendo que essa mesma IA que contribuía para melhorar o conteúdo também está virando um problema. E aí a gente entra naquela coisa, né, naquele microcosmos, né, da tensão que atravessa toda a indústria da IA. A inteligência artificial melhorou a qualidade técnica dos textos de todo mundo, mas como efeito colateral, comprimiu as vozes individuais. Tudo parece bem escrito, mas nada parece escrito por alguém. Para uma plataforma como o LinkedIn, cuja moeda é a reputação profissional individual, isso é crítico. Se todos os perfis soam iguais, nenhum perfil tem valor diferencial. O botão Parece IA é uma tentativa de preservar a autenticidade como ativo escasso no mundo onde a IA tornou a escrita abundante e, por isso mesmo, desvalorizada. Que coisa, hein? A gente está conseguindo estragar uma das poucas redes sociais que ainda tinha, né, um valor diferente daquele que as redes, vamos dizer assim, de bisbilhotar a vida alheia oferece. Muito bem, essa foi a Rádio Entre Linhas de hoje, dessa sexta-feira. Desejo que você tenha um excelente dia, aproveite a sexta-feira, recarregue as baterias no final de semana e esteja aqui conosco na próxima segunda-feira, já no mês de agosto, às 6 da manhã, para seguirmos juntos, tentando entender o que acontece nas entrelinhas do mercado. Grande abraço para você, a gente se vê na semana que vem.